Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte de jogo aberto, comentando tudo sobre essa vitória muito importante do Flamengo que venceu o Bolívar de goleada por 4-0, né? Vamos ver aí o que a imprensa aí percutiu tudo aí sobre esse jogão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Falando em Flamengo e até para homenagear o Apolinho, o Mengão fez 4-0 para cima do Bolívar na Libertadores, respira profundamente e parece que está reencontrando os trilhos e o caminho certo. Isso aí. Aos poucos, o pensamento da torcida do Flamengo volta a se alinhar com o trabalho de Tite. A torcida que nos cobra é aquela que nos tem no dia a dia e que a gente respeita de uma forma educada, do mesmo nível que o Flamengo merece. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe. Depois de reencontrar o caminho das vitórias no final de semana, nada como a união entre Flamengo, Maracanã e Libertadores para fortificar ainda mais esse laço. Pela competição internacional, a equipe carioca venceu a 16ª partida seguida jogando em casa. Já são 25 jogos de invencibilidade no estádio. A última derrota foi há 5 anos, em 2019. A gente tem que continuar a evoluir. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas com certeza a gente em momentos não pode desacreditar do time que tem, do treinador que tem, então a gente sempre com o pé no chão, continuar a evoluir, que tomara que seja uma temporada com coisas importantes e que a gente no final do ano possa comemorar. Na noite desta quarta-feira, a supremacia rubro-negra foi mantida. E a equipe nem precisou de muito tempo para começar a trabalhar. Apenas 1 minuto. De Cebolinha para Gerson. 1-0. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0. Depois, se pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. Teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. Tite tem razão. Foram apenas 2 chutes. A finalização de Pato Rodrigues na trave e a batida por cima, feita pelo atacante brasileiro da Costa. Depois disso, o Flamengo dominou as ações da partida. Arrascaeta, queima-roupa, Pedro, de média distância e Everton Cebolinha, de muito longe. O segundo gol parecia questão de tempo. E foi. A zaga boliviana se atrapalhou e Ayrton Lucas ampliou 2-0. E mesmo com Pedro desperdiçando essa chance por cima, o Flamengo ainda teve tempo de fazer o terceiro antes do intervalo. Dessa vez com assistência do camisa 9 para Cebolinha marcar. Na etapa final, o quarto gol saiu de uma tabela entre Gerson e Pedro. 4-0. Ayrton Lucas ainda chegou a colocar uma bola na trave nos últimos minutos. Não fez falta. Vitória com direito à goleada. Com o resultado, o Flamengo iguala os 7 pontos do Palestino, mas ultrapassa a equipe chilena por ter melhor saldo de gols. E agora depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, na última rodada da fase de grupos. Eu acho que é muito importante para a gente não só ganhar hoje, sino também seguir demonstrando que estamos fazendo um grande trabalho desde o começo do ano. A gente sabe que tivemos aí um antibajo, que estávamos um pouco mal, mas a gente sabe que sempre podemos ir para frente. Hoje fizemos um grande jogo, hoje foi muito importante ganhar, também para saber que seguimos dependendo de nós para classificar as oitavas, que é o mais importante. Outro assunto debatido nos bastidores do clube durante a noite foi a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27, mas enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? Sem os jogos do Brasileirão, o Flamengo volta a campo apenas na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Amazonas pelo jogo de volta da Copa do Brasil.
Como que você encara essa declaração do Marcos Braz, sabendo que a CBF, não porque ela quis, mas porque 15 clubes, mais o Bragantino, que depois se manifestou favoravelmente, pediram para que tivesse uma paralisação por uma questão humanitária, por uma questão de respeito, porque não é apenas o futebol gaúcho que está sendo atingido, é todo mundo que está no Rio Grande do Sul, que mora no Rio Grande do Sul. Ah, mas tem regiões que não estão com enchentes, com fortes chuvas, mas todo mundo foi atingido. Então, a paralisação não é para beneficiar um time ou prejudicar o outro. Parem de pensar apenas nisso. É muito mais amplo. É uma questão de coração, de humanidade, de solidariedade. Se nós não estamos lá, estamos aqui trabalhando de alguma maneira, a gente se solidariza e está dentro do processo com ajuda, com participação, com união. É só isso. Não tem muito o que acrescentar no teu comentário, Leandro, porque eu acho que é isso. Pode ser que o que tem incomodado, o Abel também mais para frente a gente vai falar na coletiva, ele citou em relação à paralisação. Eu acho que faltou também um pouquinho de time aí, do anúncio da paralisação. Poderia ter sido desde o início do problema. Só esse detalhezinho né? aí, só esse detalhezinho. Mas a questão que você falou de ser solidário, se sensibilizar com o momento, você tem razão. Olha, já já a gente vai ao vivo na CBF, vai falar sobre essa paralisação, explicar os detalhes. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o Flamengo. Bora. Não apenas pela goleada, mas o Bolívar é uma equipe que lidera o grupo do Flamengo, vinha de bons resultados, fez 4-0 no Palestino fora de casa. E o Flamengo dominou desde o início. Com 1 minuto, o Gerson já foi às redes. O melhor jogador ao lado do Cebolinha na partida ontem, jogou muito. Obviamente muda um pouco do cenário quando você consegue fazer um gol com 57 segundos, 1 minuto, que é essa imagem que a gente está mostrando agora. E a partir desse momento o Flamengo dominou praticamente o jogo todo. É a típica vitória que dá a confiança e a tranquilidade para o torcedor de que o trabalho do Tite começa a surtir efeito. Porque com o time do Flamengo, com a qualidade que tem, não dá só para vencer os jogos. Você tem que vencer os jogos e você tem que convencer. O Flamengo muitas vezes não estava vencendo o jogo, não estava convencendo, ou quando vencia, não convencia o seu torcedor. E ontem eu acho que foi o pacote completo. O Gerson jogou muito, a Arrascaeta, que voltou a ser titular, também muito participativo. E o Cebolinha, obviamente, fazendo a diferença na jogada individual. Pensando desde a vitória para cima do Corinthians e juntando esse resultado positivo ontem diante do Bolívar, o que mudou no Flamengo? Eu acho que essa atitude. Eu acho que a atitude não tem nada a ver com a pressão que o torcedor do Flamengo fez na entrada do centro de treinamento. Não dá para fazer esse link dentro dessa situação. Eu acho que os jogadores entenderam o jeito do Tite de trabalhar. Eu acho que o Tite também tem essa sensibilidade de entender qual que é o ambiente, o que ele precisa fazer. Fato é que foram 2 jogos, tanto o jogo contra o Corinthians quanto esse na Libertadores. O Flamengo jogou bem e convenceu o seu torcedor. E para a gente finalizar pelo menos essa primeira parte sobre o Flamengo, como é que fica essa pressão que estava intensa para cima do Tite? Agora fica mais tranquilo, né, Loirão? A gente fala muito aqui da questão do resultado, né? Obviamente, quando a gente está todos os dias, a gente tenta ser muito, muito coerente e vai analisando muito o desempenho. Esses 2 últimos jogos que eu citei agora do Flamengo contra o Corinthians e contra o Bolívar ontem, o time jogou bem e convenceu, ou seja, teve posse de bola, teve movimentação, presença diária no campo adversário. É isso que o torcedor quer e é isso que o torcedor espera pela qualidade que o Flamengo tem. Muito bem, já mais Libertadores por aqui. Bola rolando pela Libertadores, né? E talvez o jogo mais, assim, decisivo da rodada, né, na Libertadores fosse o do Flamengo. Também Fortaleza e Boca Juniors pela Sul-Americana era tudo ou nada. E as manchetes de hoje são de alívio, né? O Flamengo está na zona de classificação e depende apenas de si mesmo, jogando em casa contra um time eliminado de tudo para se classificar. Né? Com atirador. Acho que virou hoje uma situação absolutamente acessível para o Flamengo, diferente do que estava, por exemplo, na última rodada. O Flamengo terminou a última rodada fora da zona de classificação, sem saber se dependeria só dos seus próprios resultados. O empate entre o Palestino e o Milionário já começou a encaminhar as coisas, né? E essa vitória, como a gente vinha dizendo aqui ao longo da semana, era inegociável, né? O Flamengo conseguiu, com larga vantagem, fez saldo, que na hora H ali pode, sei lá, numa possível classificação em primeiro lugar, se o Bolívar perder do Palestino, É em La Paz o jogo. É em La Paz o jogo, é difícil a gente imaginar esse cenário, mas se acontecer... Susto só teve esse no jogo, né? Depois que já estava 1-0. Teve um que o Rossi saiu do gol,
Para disputar. Bola Sai meio fora da área, área, não acontece muita coisa na sequência. Eu acho que, assim, além o alívio, né, que você citou, Barreto, eu me pego muito nessa palavra, porque eu acho que o alívio não só pelo resultado que gera essa condição mais favorável na última rodada de classificação ao Flamengo, mas também pelo desempenho do time, pela bola que o time jogou ontem. Pela segunda vez consecutiva. Pra mim, ontem foi o melhor jogo do Flamengo no ano, melhor até do que a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense, porque naquele jogo a gente ainda viu uma pequena oscilação entre primeiro e segundo tempo, ontem não. Foi um Flamengo que estava subindo marcação e roubando bola aos 45 do segundo tempo na área adversária. Aí muita gente vai falar do adversário. Ah, mas é o Bolívar. Ok, é o Bolívar. Esse Bolívar aí, ele não é um time do nível do Flamengo. É óbvio que não. Mas também não é o Bolívar que veio ao Brasil 16 vezes nos últimos jogos antes desse contra o Flamengo e perdeu 14, sendo goleado em metade deles. Sim. É um Bolívar melhor do que aqueles. Principalmente nas posições ofensivas. Tanto é que o jogo até os 20 ali do primeiro tempo era um jogo parelho. Era um jogo em que o Bolívar conseguia trabalhar a bola no campo de ataque também. Teve bola na trave, teve trabalho dado pelo Bruno Sávio, pelo Pato Rodrigues, pelo Francisco da Costa. Mas teve também um Flamengo que ontem apresentou algo que tinha muita dificuldade em vários jogos dessa temporada. Quando o adversário subia a marcação para tentar anular a saída de bola do Flamengo, o Flamengo sofria demais. E sempre apelava para a ligação direta, muitas vezes uma ligação direta que não tinha efeito prático. E não era uma ligação com alvo, né, com objetivo. E ontem a gente viu algo totalmente diferente disso. Seja com passe curto ou com passe um pouco mais longo, né, um passe médio, a gente pode colocar assim, por elevação quase sempre do Rossi, né? Visando o Pedro para escorar pro Cebolinha, visando o Ayrton Lucas na raspada do primeiro gol, visando o Gerson em alguns momentos, o Flamengo conseguia vencer essa primeira pressão do Bolívar e aí se revelava muito espaço no campo de ataque, muito bem aproveitado pelo time do Flamengo. Estava olhando os números ali, só reforçando, né? O Flamengo realmente só depende do seu próprio resultado, porque se o Flamengo vence e o Palestino também... Mas aí tem que ser Você tem um empate entre 3 times, mas o saldo do Flamengo é o melhor de todos os 3. Exatamente. Né? Então, o Bolívar sai. Independentemente do Palestino ganhar, sei lá, de 9-0, com saldo para passar o Flamengo, mas aí sai o Bolívar, que já tem porque hoje na pior das hipóteses, o Flamengo venceria por 1-0. Né? Isso. E o Bolívar perderia por 1-0, na pior das hipóteses ali. Né? E aí o Flamengo seria o primeiro colocado do grupo, na realidade. Uma combinação ali que seria boa para o Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, vencendo o jogo por 2-0 dentro de casa na última rodada. E o Bolívar perdendo por 1-0... Não, o saldo de gols do Flamengo já é melhor. Ah, é verdade. O Flamengo vencendo. Eu parei nos O gols. Flamengo vencendo e o Bolívar perdendo, o Flamengo já é primeiro colocado. Tem razão. Né? E a não ser que o Palestino deu uma goleada de 10-0 e aí o Flamengo vira segundo colocado. Mas eu digo assim, no sentido de passar, que era a preocupação da última rodada, na última rodada o torcedor do Flamengo não fazia conta para primeiro lugar. Não. Fazia conta para ver se dá para passar. Hoje, o que faz o Flamengo passar é ganhar do Milionários. Acabou a conta. Aí depois começa a pensar se dá para passar em primeiro lugar, enfim. Então, eu acho que a gente tem ainda um recorte pequeno, porque só foram 2 jogos. Estou me referindo ao jogo de ontem contra o Bolívar e o jogo de sábado com o Corinthians. Mas eu acho, e o Coutinho falou aqui que ele acha que ontem o Flamengo fez o melhor jogo dele na temporada. Sim. Achei até que o primeiro tempo contra o Corinthians foi melhor do que ontem. Sim. Mas o primeiro tempo de ontem, ele também foi bom. E ontem a gente teve um segundo tempo mais consistente, que foi contra o Corinthians. Mas aí eu acho que também envolve uma questão envolvendo circunstância do jogo. O Corinthians, no sábado, faz mexidas no time que deixam o Flamengo um pouco desconfortável. O Tite... E demora 1-0 só também. Sim, e o Tite demora muito a mexer, a socorrer o time na questão até física. E aí o Corinthians dá uma melhorada. Ontem não. Ontem o Bolívar não conseguiu reagir como o Corinthians tentou. O Corinthians tentou reagir no sábado. Mas, repito, apesar de um recorte pequeno, apenas 2 jogos, é inegável que o Flamengo jogou melhor nessas 2 partidas do que em jogos em que ele, por exemplo, venceu. A gente não pode esquecer aqui que o Flamengo é o atual campeão carioca. Ah, mas o campeonato carioca não é parâmetro. Não é parâmetro, mas, por exemplo, o Flamengo faz uma semifinal com o Fluminense em que ele foi melhor, sobretudo no primeiro jogo.
Ele mereceu demais aquele placar elástico que praticamente garantiu a presença dele na final do Campeonato Carioca. Então, eu acho que é uma sinalização, e aí a gente pode discutir, como o Coutinho disse aqui, a questão tática. E talvez a subida de desempenho do Gerson esteja muito atrelada a esse bom desempenho do Flamengo. E olha que ontem o Lincoln ficou no banco de reservas. Lohan, perdão. Bom, falei Lincoln, né? Lohan ficou no banco de reservas para a volta do Arrascaeta. Uma substituição, de certo ponto, normal pela hierarquia. Mas, obviamente, a dinâmica de jogo foi diferente no primeiro tempo contra o Corinthians, quando jogaram juntos ali, muito próximos, o Lohan e o Gerson. Eu acho que o Flamengo, repito, em 180 minutos apresentou um futebol que claro, que você vai ter desafios diferentes. Se você passa por uma oitavas de final e vai jogar contra uma equipe mais qualificada, no próprio Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, acho que não, porque o adversário, o Amazonas, vai tentar dificultar, mas eu acho que a questão envolvendo o recurso técnico pode dificultar as ações para o Amazonas. Então é isso, galera. O Flamengo aí venceu, né, o Bolívar por 4-0, né, com gols de Pedro, gols de Ayrton Lucas, Cebolinha e Gerson, né? Então o Flamengo venceu, né, com superioridade aí do começo ao fim. E vimos que a imprensa aí rasgou elogios ao Flamengo, falou aí a verdade, que o Flamengo está sim evoluindo, né? Tá só crescendo, uma crescente muito alta, né? Então o Flamengo que ia enfrentar o Vasco agora, né, um pouco aí em crise, né, porque demitiu o técnico. Então o Flamengo tinha muita chance de poder também golear o Vasco, né, e também subir ainda mais na tabela. Mas como teve a paralisação aí de 2 rodadas, né, não vai acontecer esse jogo. Então eu mesmo dizer assim que o Vasco se livrou, né, de pegar o Flamengo aí, né, no auge, né, num patamar bem elevado, né, dos últimos jogos. Mas é isso, o Flamengo vai enfrentar agora o Amazonas. Venceu o primeiro jogo por 1-0, um placar muito magro, né, para a inferioridade do time, né? Mas é isso, o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo aí, né? E com esse elenco que está cada vez mais evoluindo, né? E nem podemos nem dizer, né? De La Cruz sempre jogou bem, desde que a gente estreou no Flamengo, ele sempre jogou bem. E talvez foi isso que ele motivou os outros jogadores também a jogar igual a ele. Porque Gerson parece outro jogador, né, jogando ali na ponta. Cebolinha nem se fala, Cebolinha sempre jogou bem também, né, então podemos dizer que é um dos que sempre está ali para representar. Pedro ficou em jogos maus, mas agora voltou e ele sempre faz gol, né, então um jogador ali essencial, faz a função dele, que é o centroavante ali de fazer gols. Outro também que melhorou bastante o elenco do Flamengo foi Lohan. Lohan entrou aí, né, e vem aí substituindo o Arrascaeta no segundo tempo e vem mostrando serviço, e acredito que não vai demorar muito aqui no Flamengo, porque os europeus já estão de olho nesse jogador, que é um jogador aí muito inteligente, rápido, pensa rápido ali, né, e consegue conduzir a bola ali no meio de muitos ali e decidir e no último segundo, na última fração de segundo ali, uma boa decisão. Mas qual a sua opinião sobre isso? Você gostou? Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.